Em 1976, uma jovem católica morreu de forma trágica após passar por dezenas de sessões de exorcismo. O que ela dizia, o que ela fazia, e o que foi gravado, até hoje assombra os arquivos da Igreja. O Vaticano tentou silenciar esse caso. Os registros foram lacrados. Os envolvidos, proibidos de falar. Mas a verdade, escapou. E o que veio à tona é mais assustador do que qualquer filme que você já viu. Essa é a história do exorcismo mais perturbador da história, e do segredo que o Vaticano tentou esconder. Anneliese Michel nasceu em 1952, em uma pequena cidade na Alemanha Ocidental. Criada em uma família profundamente católica, era uma jovem comum, estudiosa, religiosa e cheia de sonhos. Mas, aos 16 anos, tudo começou a mudar. Primeiro vieram as convulsões. Depois, as vozes. Anneliese dizia ouvir sussurros que ordenavam coisas horríveis, sentia presenças no quarto, enxergava rostos distorcidos nos cantos da casa. Ela passou a ter crises constantes, gritava por horas, entrava em transe, destruía crucifixos e se recusava a entrar em igrejas. Seus pais, desesperados, a levaram a diversos médicos e psiquiatras, todos diziam ser epilepsia e depressão severa. Mas Anneliese insistia, não era uma doença. Ela acreditava estar possuída por algo sombrio. E quanto mais o tempo passava, mais essa ideia ganhava força. Durante anos, Anneliese foi tratada com medicamentos fortes, anticonvulsivantes, antipsicóticos, sedativos. Mas nada parecia funcionar. Pelo contrário, os sintomas pioravam. Ela começou a se automutilar, batia a cabeça contra a parede, comia insetos e até chegou a beber a própria urina. O olhar, segundo testemunhas, já não parecia mais humano. Em meio à luta entre ciência e fé, os pais passaram a buscar ajuda na igreja. Um padre local foi chamado para observar Anneliese em segredo. E, ao presenciar uma das crises, ele teve certeza, não era uma questão médica. Era algo espiritual. A jovem falava em línguas que nunca havia aprendido, latim, aramaico e até idiomas mortos. Revelava segredos de pessoas presentes no cômodo. Reagia com violência extrema a objetos sagrados, mesmo sem saber que estavam lá. A partir daquele momento, a igreja começou a considerar seriamente a possibilidade de possessão demoníaca. Após meses de insistência dos pais e dos padres locais, o bispo da diocese enviou um pedido formal ao Vaticano. Era um pedido raro, extremamente delicado, autorização para realizar um exorcismo completo, conforme o antigo rito de 1614. O Vaticano não concede essa permissão facilmente. É exigida uma investigação rigorosa, evidências consistentes e o parecer de especialistas. Mas, diante da gravidade do caso, a permissão foi dada oficialmente e assim começou um dos mais longos e perturbadores exorcismos da história moderna. 2 padres foram designados para a missão, Ernest Alt e Arnold Heinz. Eles iniciaram as sessões em segredo absoluto, com registros detalhados, gravações em fita cassete e anotações feitas à mão. O que eles captaram nessas sessões, jamais deveria ter se tornado público. As sessões de exorcismo de Anneliese Michel foram gravadas. No total, mais de 40 gravações em fita capturaram algo que arrepia até hoje quem ouve. A jovem, com a voz distorcida, se identificava como sendo vários demônios ao mesmo tempo. Entre eles, Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero e até Hitler. Ela gritava, rosnava, imitava animais, falava em línguas antigas, xingava e fazia previsões sobre a morte de pessoas próximas. Mas o mais perturbador não era o que ela dizia, e sim como ela dizia. A voz parecia sair de dentro de um túnel. Raspada. Metálica. Sobrenatural. Cada sessão durava até 4 horas. E foram feitas mais de 60 sessões no total. Durante 10 meses. Os padres chegaram a dizer que não estavam enfrentando apenas um espírito maligno, mas uma legião. E mesmo com tudo isso, o Vaticano nunca reconheceu oficialmente o caso como uma possessão verdadeira. Imagine estar em um quarto fechado, com crucifixos nas paredes, relíquias sagradas espalhadas e padres lendo orações em latim sem parar. Agora imagine uma jovem de 23 anos rosnando, contorcendo o corpo como um animal, gritando com vozes que pareciam não ser dela. Essa era a realidade nas sessões de exorcismo de Anneliese Michel. As fitas de áudio gravadas pelos padres captaram vozes que mudavam de tom, de idioma e até de estilo. Anneliese alternava entre gritos agudos, sussurros, guturais e até risos sarcásticos. Ela se referia a si mesma na terceira pessoa. Dizia estar dominada por 6 entidades malignas.
E cada uma tinha sua própria personalidade. Eu sou Caim. Eu matei meu irmão. Eu sou Judas. Traí o Senhor por 30 moedas. Eu sou Hitler. E estou de volta. Cada sessão era um pesadelo. Anneliese se contorcia, urrava, desafiava os padres com força sobre-humana. Certa vez, precisaram de 4 homens adultos para segurá-la. Em outro momento, ela mordeu a parede e arrancou pedaços de reboco com os dentes. Os padres mantinham um diário secreto. E nele relataram fenômenos que desafiavam a lógica: mudança de temperatura na sala, objetos que se moviam sozinhos e vozes que saíam de pontos diferentes ao mesmo tempo. Eles disseram que sentiram o cheiro de enxofre e ouviram batidas nas paredes, mesmo quando ninguém estava ali. Alguns especialistas afirmam que o tom das vozes captadas nas fitas ultrapassa o alcance vocal humano. Outros dizem que tudo pode ser explicado por psicose profunda. Mas há um detalhe assustador: Anneliese gritava frases em aramaico, uma língua morta, que ela nunca estudou. E respondia a orações em latim como se compreendesse cada palavra. As fitas foram entregues ao bispo, lacradas, proibidas de divulgação por anos. Mas uma cópia escapou. E hoje, você pode ouvir o que o Vaticano quis esconder. 1º de julho de 1976. Depois de meses de exorcismos quase diários, o corpo de Anneliese não aguentou mais. A jovem morreu dormindo, em sua cama, pesando apenas 30 quilos. Estava com os joelhos fraturados, feridas profundas pelo corpo e marcas de mordidas, feitas por ela mesma. Nos últimos dias, ela havia parado de comer e de beber água. Dizia que Deus havia lhe dado uma missão: sofrer pelos pecados da humanidade. Em uma de suas últimas frases, Anneliese teria dito: "Por favor, rezem por mim." A autópsia revelou um quadro extremo de desnutrição, anemia e desidratação. Legistas ficaram chocados com o estado do corpo. Mas o que mais intrigou todos foi a expressão de seu rosto. Alguns dizem que ela morreu sorrindo. Após sua morte, as fitas foram entregues à igreja. Os pais e os padres foram levados a julgamento, acusados de homicídio por negligência. Durante o processo, especialistas debateram: era epilepsia? Era esquizofrenia? Ou foi realmente uma possessão que a consumiu até o fim? A resposta ainda divide a ciência e a fé. Anneliese, você está livre agora? Longe de ser simples. O tribunal virou um campo de batalha entre fé e ciência. A defesa apresentou fitas das sessões. O público ficou chocado. As gravações foram tocadas no tribunal. Alguns jurados chegaram a sair da sala. Psiquiatras argumentaram que Anneliese sofria de transtornos mentais graves e que foi influenciada por crenças religiosas extremas. Do outro lado, os padres sustentaram que ela estava possuída, e que a medicina não podia ajudá-la. O julgamento dividiu a Alemanha. Programas de TV debatiam o caso, e pela primeira vez em décadas, a prática do exorcismo era tema de conversas públicas. O veredito? Culpados. Mas com uma pena simbólica. 6 meses de prisão com sursis, ou seja, ninguém foi preso de fato. Anneliese foi enterrada em Klingenberg. Mas o caso não morreu com ela. Pelo contrário, virou lenda. A Igreja nunca emitiu uma declaração oficial sobre o caso. O Vaticano nunca reconheceu a possessão de Anneliese como autêntica. Mas também, nunca desmentiu. Até hoje, há quem diga que o Vaticano sabe mais do que revela. Décadas após a morte de Anneliese Michel, o caso parecia enterrado. Mas, em 2005, o nome de Anneliese voltou à tona de maneira chocante. Ela foi exumada. E o motivo não foi simplesmente para reavaliar sua causa de morte. De acordo com relatos não confirmados, o corpo de Anneliese foi desenterrado secretamente, dentro de um processo que teria sido encoberto pelo próprio Vaticano. As primeiras informações sugerem que seu corpo estava incrivelmente preservado para o tempo que havia passado. A questão que surgiu entre os funcionários que testemunharam a exumação era aterradora: não parecia que ela tivesse morrido. A pele estava intacta. O rosto, sereno, como se estivesse apenas dormindo. Até o cabelo e os olhos mostravam uma vitalidade incomum para quem havia morrido tantos anos antes. Rumores começaram a circular de que Anneliese poderia ser uma santa. E que seu corpo preservado, mesmo após tanto tempo, era um sinal de sua pureza espiritual. Para muitos, isso era um milagre. A Igreja, no entanto, continuou mantendo um silêncio absoluto sobre a exumação. Nenhuma palavra oficial foi dita. Isso alimentou ainda mais os boatos. A pergunta ficou no ar.
Anneliese morreu por causa do mal? Ou foi ela quem sofreu como um sacrifício para purificar os outros? Por mais que a igreja tenha fechado os olhos para o caso, o nome de Anneliese continuou a ressoar. Seus fãs, admiradores e devotos começaram a vê-la como uma figura mística, sagrada, à medida que os detalhes da exumação e das gravidades do caso eram espalhados. Seria esse o preço de uma alma pura? Ou apenas uma manipulação das massas em busca de respostas que ninguém poderia dar? Anneliese Michel morreu em 1976, mas o eco de sua história ainda ressoa nos dias de hoje. O caso nunca foi totalmente esclarecido. Foi um erro médico? Uma tragédia causada pela fé cega? Ou uma verdadeira possessão demoníaca? O mundo nunca teve respostas claras e definitivas. Nos anos seguintes à exumação de seu corpo, muitos começaram a vê-la como uma espécie de mártir. Uma santa em vida, que sofreu para expiar os pecados dos outros. Por outro lado, existem aqueles que continuam a ver a história de Anneliese como uma advertência contra o fanatismo religioso e a manipulação das massas em nome da fé. A Igreja Católica, por sua vez, nunca fez qualquer declaração oficial sobre o caso ou o legado de Anneliese. Nunca reconheceu ou desmentiu o caráter sobrenatural dos acontecimentos que cercaram sua morte. O Vaticano preferiu seguir em silêncio, como se esse fosse o único caminho para evitar mais especulações. Mas isso apenas intensificou o mistério. O nome de Anneliese ainda é lembrado, e sua história continua a fascinar e a dividir. Alguns acreditam que ela foi uma heroína religiosa, enquanto outros a veem como uma vítima de uma sociedade que não soube lidar com o sofrimento humano. Mas existe algo que permanece intocado no coração desta história: a dúvida. Anneliese Michel, onde quer que você esteja, sua história nunca será esquecida. A pergunta continua a assombrar todos que a conhecem. Você foi salva, ou você foi sacrificada? A resposta, talvez, nunca chegue. O mistério de Anneliese é o mistério do coração humano. E aí, o que você acha? Anneliese Michel foi uma vítima de um exorcismo cruel? Ou, talvez, ela tenha sido realmente possuída por algo além da nossa compreensão? A história dela ainda deixa muitas perguntas sem resposta. E quem sabe, você tem a chave para o enigma. Se você é fascinado por mistérios, segredos ocultos e casos que desafiam a razão, inscreva-se no nosso canal e não perca o próximo episódio. Vamos continuar explorando as histórias que o Vaticano tenta esconder. Até o próximo mistério, e lembre-se, algumas histórias nunca acabam.